Agora de estatística. Hoje a gente vai ver conceitos de moda e mediana. Bom, moda. Moda é representado dessa forma aqui, um M e um O aqui menorzinho embaixo, representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Sendo assim, para defini-la, basta observar a frequência com que os valores aparecem. Então, dentro do nosso conjunto de dados, ou seja, de resultados para variável, que nós estamos estudando dentro dessa pesquisa, estatística e tudo, é só a gente observar qual é o valor que mais aparece, que se repete mais vezes. Isso é a moda. Não tem fórmula, não tem conta, não tem nada. É só questão de observar mesmo. Deixa eu passar aqui para a gente. Isso, para o exemplo. Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapato: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Qual é o valor da moda dessa amostra? Então, nós temos aqui os dados, né, que são, no caso, os números do sapato que foram vendidos. E aí nós temos que o número 34 aparece uma vez, o número 35 aparece uma vez, o número 36 aparece 3 vezes, o número 37 aparece uma vez, o número 38 aparece 2 vezes, o número 39 aparece uma vez, o número 40 aparece uma vez e o número 41 uma vez também. Então, desses aqui, o que mais apareceu foi o número 36, ou seja, foi o sapato mais vendido. Então, se foi o mais vendido, essa é a moda. Até a palavra é um pouco sugestiva mesmo, né? Moda, assim, um conceito mais popular de moda, né? Fora da matemática, é aquilo que tá todo mundo usando, que tá em alta, que todo mundo tem, isso é uma moda. Então, a moda é aquilo que se repete mais vezes dentro do conjunto de dados. Essa parte é bem simples. Mais um exemplinho. O dono de uma creche realizou um levantamento das idades de seus alunos, encontrando os seguintes anos: 2, 5, 6, 7 e 8. Determine a moda dessa sequência. Repare que aqui já é um caso diferente, porque cada idade apareceu somente uma vez, então a gente não tem uma moda. E pode ser que isso aconteça, pode ser que nenhum resultado para variável se repita no conjunto de dados. E quando isso acontece, a gente fala que o conjunto é amodal, porque ele não possui uma moda. Mais um exemplo. Em uma escola de música, as turmas são formadas por apenas 8 alunos. Na turma A estão matriculados Matheus, Rodrigo, Carolina, Ana e Teresa. Então, aqui a gente tem que o Matheus aparece 2 vezes, o Rodrigo, a Carolina e a Teresa, perdão. Rodrigo, Carolina e Teresa aparece só uma vez cada, e a Ana também aparece 2 vezes. Então a gente tem o Matheus que aparece 2 vezes e a Ana que aparece 2 vezes. E agora? Qual que é a moda? Os dois são a moda. Então pode ser que o conjunto possua 2 modas e ele é chamado então de bimodal. E ainda uma observação que eu coloquei aqui aqui igual eu falei, né? A moda é Matheus e Ana, são os dois. Observação: o conjunto pode ainda possuir 3 modas e ser, portanto, um conjunto trimodal. Então, pode ser, vamos supor aqui que o Rodrigo também aparecesse 2 vezes. Podia ser um conjunto de dados trimodal, que tivesse 3 variáveis que se repetissem a mesma quantidade de vezes. Mas como é só uma questão de observação, a gente tem que estar muito atento, porque, às vezes, se você ler o nome errado, você não prestou atenção, não contou direito, tudo isso às vezes você erra por uma bobagem, né? Então, é só questão de observação mesmo, mas é bem simples essa parte da moda. É aquilo que mais se repete no conjunto de dados. Bom, a mediana também é super simples, ela não vai ter fórmula, não vai ter nada, é uma questão também de observação, mas ela vai ter um pequeno porém. Chamamos de mediana o elemento que está no centro do rol, ou seja, o elemento que o divide ao meio. Caso o rol tenha um número par de elementos, a mediana ocorrerá pela média aritmética dos 2 elementos centrais. Rol, eu coloquei aqui a definição porque às vezes a gente não sabe o que é dentro da matemática, né? Rol é uma organização dos dados por ordem de valor, sendo ele crescente ou decrescente. Então, rol é quando você tem lá um conjunto de dados e você organiza eles em ordem crescente ou em ordem decrescente, tanto faz. As 2 ordens vão servir. Geralmente se organiza em ordem crescente, que é mais intuitivo.
mas se achar mais fácil organizar em ordem decrescente, também pode ficar à vontade, fica a critério, né? A não ser que o exercício realmente peça. Exemplo 1. Considere que a escola de música possui 9 professores e suas idades são 32, 33, 24, 31, 44, 65, 32, 21 e 32 anos. Então, qual a primeira coisa que nós vamos fazer aqui? Nós vamos organizar isso aqui em um hall, ou seja, nós vamos colocar tudo isso aqui em ordem crescente. Fica, no caso, assim, né? Começa pelo menor até o maior, do 21 até o 65. E aí nós vamos ver que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 variáveis. Vamos chamar assim, 9 termos para esse conjunto de dados. E aqui, quando for um número par, a gente vai ter um número só no centro. Por quê? Porque, por exemplo, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 desse lado, 1, 2, 3, 4 desse lado, e o 32 vai ficar no meio. Ou seja, o número que divide esse rol no meio é o número 32, é um número central. Então, o 32 é a nossa mediana. Isso vai acontecer, no caso, quando for um número ímpar, porque daí vai ter um número que, entre aspas, sobra e que fica a mesma quantidade de um lado e a mesma quantidade do outro, ou seja, divide mesmo o rol no meio. Vamos ver aqui o próximo exemplo. Se as idades dos professores fossem 19, 19, 18, 22, 44, 45, 46, 46, 47 e 48. Então, vamos ver. Vamos organizar, então, aqui o nosso rol do menor para o maior. E aí vamos contar quantos temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui a gente vai ter 10 termos para esse conjunto de dados. E quando acontece de ter um número par, 10 é um número par, aí vai ser um pouco diferente. Porque eu não vou ter um número que divida no meio esse rol. Então, eu vou precisar pegar os dois números do centro. Então, aqui vai ficar 1, 2, 3, 4 desse lado, 1, 2, 3, 4 desse lado, e o 44 e o 45 vão ser meus números centrais, como eu coloquei aqui. Então, sendo o 44 e o 45 meus números centrais, eu tenho lá pela regrinha da mediana que a mediana desse rol, desse conjunto de dados, vai ser a média aritmética entre esses dois números. Então, a formulazinha da média aritmética, né, que é a soma dos termos sobre o número de termos. O número de termos é 2, 44 mais 45. Fazendo aqui, vai ficar 44 mais 45 sobre 2. 44 mais 45 é 89. 89 sobre 2. 89 dividido por 2, 44,5 anos. Então, a mediana desse rol aqui, desse conjunto de dados, é 44,5 anos. Isso sempre vai acontecer quando o número de variáveis que a gente tiver, o número de termos para esse conjunto de dados, for um número par. Toda vez que for um número par, você tem que achar os dois elementos centrais. Ou seja, os dois elementos que, pegando eles dois ali do meio, fique a mesma quantidade de um lado, a mesma quantidade de outro. Por isso, inclusive, que é importante organizar ou em ordem crescente ou decrescente, porque se você não organiza, se você põe esses dados aqui de qualquer forma, teriam números diferentes aqui. E a gente não chegaria à mediana desse rol, porque o conceito de mediana é aquele número que está ali, que não é o menor, mas também não é o maior, que é um valor médio, podemos dizer assim, que está ali entre as nossas variáveis. Não é a média, mas é um valor médio das nossas variáveis. E isso, se eu não organizar, poderia ter dado outros números aqui que não chegariam nesse resultado que eu preciso para ser a mediana. E tanto sendo crescente ou decrescente, se eu tivesse organizado isso aqui ao contrário, ia ficar 45 e 44, e na hora de fazer aqui ia ficar a mesma coisa. Ou, se fosse lá no caso do número ímpar, também ia dar o mesmo número no final. Então, o importante é que tenha uma ordem, não importa se ela seja decrescente ou crescente. Bom, por hoje era só isso mesmo, conceitos bem simples. Espero que vocês tenham compreendido e boa sorte na resolução dos exercícios. Pode ser que os exercícios também peçam para calcular a média, moda e mediana. Então, não tem assim nada de
de difícil, nada que seja assim uma coisa de outro mundo mesmo, bicho de sete cabeças, porque nós já trabalhamos média aritmética, média ponderada, e para achar os valores de moda e mediana nem precisa de fórmula. Então, assim, é bem simples, é só questão de observação mesmo. Boa sorte para vocês.